Olá, gente. A simbologia desse assunto, dessa aula, é em relação às definições de alguns gases. Iremos falar primeiramente do gás inflamável. O que quer dizer gás inflamável? O que eu quero dizer com isso, professor? O gás inflamável pode ser o que? Incendiar. E o que é que ele pode acontecer com ele? Ele pode incendiar o gás inflamável. Por quê? Porque ele é inflamável, gente. Quando em contato com o quê? Com o oxigênio. Ele inflama porque há contato dele com o oxigênio através do quê? De uma temperatura que é equivalente a 20 graus Celsius. E a pressão a 20 graus Celsius, e sua pressão é de 10,3 kPa. O kPa queremos dizer que é uma unidade de medida de pressão de quilopascal. O quilopascal rege o quê? Se torna esse gás inflamável quando em mistura de quê? De 13%. 13% ou menos em volumes de quê? Com ar. Ele se torna um gás inflamável porque houve o contato dele especificamente com o quê? Com o ar. E também acontece em relação, além dessa situação, esse gás, porque ele é inflamável, ou apresenta uma faixa de inflamabilidade com o ar. Quando ele tem esse contato com o ar, ele rege uma inflamabilidade com o ar de no mínimo 12 pontos percentual que há uma temperatura que é equivalente a 20 graus Celsius. Entendeu? Isso é o gás inflamável. Falamos do gás inflamável. Quando ouvimos falar de gases, quais são os tipos de gases? Nós temos gás comprimido. O que quer dizer comprimido? O gás comprimido é aquele gás que tem o quê? O GNC. O GNC que é um gás de quê? Ele rege um combustível composto de quê? De metano. Porque o GNC ele é composto de quê? De metano. O metano nada é mais do que nada menos do que uma fonte de ignição. E esse gás, ele é o quê? É um gás que é incerto, ele é incerto. Não é uma coisa que a gente pode até confirmar em relação, mas ele tem suas substâncias em relação ao assunto. Se em solução, se ele é em solução, quando acondicionado para quê? Sob pressão para o transporte. Há uma mudança, aí já há uma variação. Porque quando é acondicionado, quando falamos acondicionado sob pressão, quando ele é preparado para o transporte. É completamente gasoso porque ele contém gases. Ele é gasoso e a temperatura dele rege o quê? A temperatura dele é equivalente a quê? A 20 graus Celsius. Por isso que ele é um gás que tem suas variações. O GNC, que é um gás de combustível composto de metano, porque ele tem uma composição. Então, ele não só é o gás, ele tem outras substâncias que podem gerar suas mudanças de substâncias. É isso que a gente tem que entender, a classe do gás, o risco do gás e quais são a simbologia que representa esse gás, que é o GNC, que é o gás comprimido, entendeu? É o gás comprimido. Porém, agora vamos falar de gás. Esse gás é muito importante. O gás liquefeito. Rapaz, que gás é esse? O gás liquefeito é o gás o GLP. Esse gás é um gás muito conhecido, é inofensivo. É um gás que todo mundo conhece, que é o gás de botijão de cozinha, que você utiliza dentro da sua casa, da sua cozinha, nos demais lugares, por exemplo, lanchonetes, barraca e etc. Até mesmo em veículo. Tem pessoas que a gente usa até em veículo. É um gás, o GLP é um gás muito. Ele é um gás que não, ele é inofensivo. Só o risco que ocorre é o botijão quando está vazio. Aí sim, ele é uma explosão, aí se torna inflamável. Mas por causa do quê? Da sua pressão em relação ao gás que ele teve, isso rege o quê? Uma fonte de explosão através do quê? Da sua combustão. Então, tanto é uma coisa que entrando com o líquido não faz perigo algum, porque ele tem. É quando acondicionado para o transporte, ele é o quê? É parcial, ele é parcial, ele é passivo. Líquido e a temperatura é 20 graus Celsius.
Então, tirou do carro, levou pro fogão, tira do fogão, leva pro outro canto, e ele não corre risco. Então, pegou a chama nele, a chama sai pra fora, a chama não é pra dentro. Enquanto ele tiver gás, ele tá jogando pra fora. Se você chegar e fechar o resistor, acabou o problema, não tem risco de nada. Ele é um gás que não tem risco de nada. Esse é o GLP, né? Agora, iremos falar da simbologia do gás liquefeito refrigerado. Esse é outra forma de gás que foi parcialmente convertido para o estado líquido através de uma redução de quê? Da sua temperatura. Por que ele foi parcialmente convertido? Porque rege o quê? Ele teve uma mudança. Ele poderia estar sólido e, através de sua mudança de temperatura, ele passou a ser líquido. Isso aí nada mais é nada, porque tem suas mudanças. Ele pode alterar e pode diminuir. Mas sua temperatura é equivalente ao quê? Porque devido à sua temperatura aconteceu essa mudança de quê? Do gasoso. Porque ele se transformou para quê? Para líquido. Então, parcialmente ele se torna assim. E em sua redução de temperatura. Por que redução de temperatura? Porque provavelmente a sua temperatura era muito mais alta e ele se tornava o quê? Sólido. Aí quando foi caindo, perdendo a sua temperatura, ele foi diluindo, foi dissolvendo e aí ficou líquido. Mas continua sendo gás refrigerado. Entendeu? E quando acondicionado para transporte, ele torna-se parcialmente líquido por causa da baixa temperatura. Porque quando baixa a temperatura, ele perdeu o quê? Ele foi diluído. Então ele baixou a temperatura e ele ficou líquido. Por baixo da temperatura. Agora, gás em solução. O que quer dizer gás em solução? Esse gás é a mistura homogênea. A mistura homogênea. Por que uma mistura homogênea, professor? O que quer dizer isso? A mistura homogênea é porque ele contém a sua simbologia em relação à sua potência de substância de diversas. As demais gases contém nele. Por isso que ele é homogêneo. Ele tem a mistura de todos os gases. Ele pode ser um gás ofensivo ou inofensivo, mas é um gás que tem o mesmo risco dos demais. Porém, é um gás que ele é o quê? É o gás comprimido. O gás comprimido que, quando é acondicionado para o transporte, ele é dissolvido. Por que ele é, quando é acondicionado para o transporte, professor, ele é dissolvido? Ele é um gás comprimido. Porque ele rege o quê? Ele tem essas mudanças, porque como nós falamos, ele tem mistura homogênea, porque ele pode ser líquido, pode ser gasoso, pode ser sólido e etc. Por isso que ele é dissolvido. É um gás que tem que ter uma certa tensão com ele. Estamos falando de gás em sua relação às suas classes. Agora, o gás asfixiante pode causar morte por asfixia. Esse gás é um gás muito conhecido, mas ele faz parte do nosso dia a dia, porque ele convive através do ar, da atmosférica. Porque é um gás que dilui ou substitui o quê? O oxigênio. Normalmente, existente na atmosfera, porque ele é um gás que é diluído e ele substitui o oxigênio, porque ele é gás. Normalmente, existente na atmosfera. O atmosférica, a atmosfera, ela tem suas mudanças completamente gasosa e a temperatura é equivalente a 20 graus Celsius. Porque ela é completamente gasosa, porque ela é um gás. E nós respiramos esse gás e sua temperatura é equivalente a 20 graus Celsius. Porém, por isso que ela se torna uma fonte de quê? De risco, porque ela é um gás que ele substitui o oxigênio, mas atualmente ele pode se tornar também uma fonte de, em relação à sua temperatura de gases. É gasoso. Ele pode ser existente, como ele é existente na atmosfera, então é um gás que rege o quê? Um pouco de atenção, porque ele é um gás muito ele é asfixiante, por causa ele é gasoso. E ele nem disse gasoso, ele tem uma baixa temperatura, é 20 graus Celsius. Então, por fato dele ser por isso ele pode causar esses acidentes. Completamente gasoso e a temperatura de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Ai, meu Deus, agora pronto. Graus Celsius. Então, vamos falar agora do gás não inflamável e não
tóxico. Por que dizer isso, essa simbologia de não inflamável não tóxico, professor? Gente, nós estamos falando de gás, é classe, de risco, produtos perigosos. A inflamabilidade de quê? De uma explosão, uma contaminação, uma toxicação, ou radiação, ou asfixia. Ele é um composto, por isso que é gás. E ele também pode ser sólido ou gasoso, já está falando. Então, por isso que ele tem suas mudanças. Mas é um gás não inflamável e não tóxico. Por quê? Ele inclui sim. O que não é inflamável nem tóxico? Nós temos o hélio orgânico, nitrogênio, dióxido de carbono. Esses aí eles são inofensivos. Inclui, sim, esses aqui. O hélio, o orgânico, o nitrogênio e o oxidante, o óxido e o de carbono. Eles não são prejudicial, é inflamável, nem tóxico. Eles são uns produtos, umas substâncias que regem gás, mas é uns gás que não é inflamável nem é tóxico. Ele é composto de sua substância. Porém, gás transportado em uma pressão não inferior, porque ele tem que ser transportado a uma pressão não inferior a 280 kPa. O kPa quer dizer uma unidade de pressão chamada de quilopascal. E sua temperatura é 20 graus Celsius. Ele não é menos de 280 de pressão. Para ver, ele tem suas vantagens em relação a não inflamável e não tóxico, mas tem as suas desvantagens porque ele contém pressão. Olha uma pressão de 280 kPa, essa pressão não é tão baixa. Então ela vai também acarretar o quê? Alguns danos. Isso pode gerar uma explosão, porque ele se torna um gás que está preso em algum recipiente. Ou com um líquido refrigerado, ou que seja asfixiantes. Porque ele, como um líquido refrigerante, ele pode ser refrigerado ou também asfixiante. Ele também é uma asfixia. Você não vai suportar por causa da pressão dele. Gás que dilui, ou o que acontece? Ele dilui ou é uma substitui, ou substitui o quê? Quando ele dilui, ele substitui o quê? Ele substitui o que seja asfixiante, que é um gás que dilui, ou substitui o quê? O oxigênio. Por que ele se dilui e substitui o oxigênio? Mas normalmente é existente na atmosfera. Por que ele é normalmente existente na atmosfera? Mas ele rege pressão e ele dilui e substitui o oxigênio. Normalmente na atmosfera. Existente na atmosfera. Mas isso é uma variação que não devemos afirmar isso que seria bom para o nosso organismo, para o ser humano. Isso aí corre o risco de haver uma intoxicação, uma asfixia, e a pessoa não vai suportar essa pressão. Porém, ou seja, ele é um oxidante. Porém, o que quer dizer oxidante? É um gás que geralmente, por fornecer o que? Oxigênio, causa o quê? Ou contribui. Por que ele causa ou contribui? Se ele causa ou contribui, ele contribui o quê? Ele causa ou contribui maior do que o ar. Se ele causa uma pressão maior do que o ar para combustão ou outras matérias, então nosso organismo, nosso pulmão não irão suportar essa pressão. Então ele é prejudicial. Temos que ter cuidado com ele. Ou não se enquadre em outras subclasses. Por quê? Porque ele não se enquadra em outras subclasses porque rege o quê? Ele tem algo que é além do permitido. Então também esse gás, ele é um gás que, como ele é um gás de alta pressão, tem que ser respeitado. Entendeu? Porque ele não se enquadra em outras subclasses, porque ele é forte, é um gás poderoso, é um gás que rege o quê? Uma pressão alta e tem que ser respeitada através do quê? Do seu manuseio dentro de dos seus vasilhames, dos seus botijões e etc. Porém, agora pessoal, nós vamos falar do gás tóxico. O que quer dizer gás tóxico? Ah, mas não me falar um tóxico tem a classe 6? É, a classe 6 é tóxica, mas aqui nós estamos falando de gás, em relação ao supergás.
é uma parte muito perigosa, que é classe de risco também. É uma substância gasosa ao ser inalado. Por quê? Quando ela é uma substância, o gás tóxico é uma substância gasosa ao ser inalado, porque quando se inala um produto tóxico, acarreta o quê? Que o constitui que risco para quê? Para a saúde. Se você vai inalar um tóxico, você vai constituir um risco para a sua saúde. Nada mais é do que isso. Entendeu, pessoal? E o que é uma supostamente? Porque é supostamente o que? Tóxico. Porque ele é supostamente, vai depois o risco da substância, pelo fato de que ele é supostamente tóxico ou corrosivo para as pessoas, ou apresentar ele apresenta um quê? Uma descontração letal. Quando se fala uma de concentração letal, porque esse gás tóxico ele vai trazer uma série de problemas, porque ele é supostamente tóxico. Já está falando supostamente tóxico, ele é tóxico. Isso pode, já está falando que é perigoso. Ou corrosivo, então ele já tem duas substâncias perigosas, isso, tá? Que ele é toxante e corrosivo. Então ele já está duas classes. Então já tem a classe 6 e a classe 8, no caso. Porém, juntando duas substâncias, para as pessoas, ou apresentar de concentração letal. Quando ele apresenta uma de concentração letal, então ele já está falando, essa concentração letal, ele já está dizendo que não irá ser bem sucedido para o ser humano fazer uso desse tóxico, desse gás. Porém, entendeu? Agora, vou dar um exemplo de gás, para que nós podemos encerrar nossa aula falando de quê? Dos gases. Eu vou dar um exemplo de gás. O que quer dizer gás? Nós temos o gás permanente. O que quer dizer gás? O ar. O ar é gás. O oxigênio é gás. E o hélio é gás. Mas esses aí é ofensivo? Não, ele faz bem. Mas tem momento como o ar, em relação à pressão, ele pode ser prejudicial. O oxigênio, ele pode ser, ele ajuda a sobrevivência, mas também, como ele também faz parte da atmosfera, ele pode ser prejudicial em relação à atmosfera. Mas é lá nós estava falando anteriormente. Por causa do que? Ele rege outras substâncias. Mas o oxigênio, então, é um gás também. O oxigênio é gás. O hélio também é gás, só que ele não é inflamável e não tóxico também. Ele não é inflamável e tem suas vantagens, porque ele não é inflamável, o hélio. O liquefeito sob pressão é o butano e o propano. Porque já está lá, o líquido é feito sob pressão, porque ele convive dentro de pressão, ele corre um risco de uma explosão. O dissolvido sob pressão, que é o acetileno, ele se é um gás também, ele é um acetileno, o acetileno também é um gás que é também perigoso, tem que conhecer. E altamente refrigerado, que é o oxigênio, o líquido e o nitrogênio líquido. Aí sim, o oxigênio líquido, refrigerado e o nitrogênio líquido, esse sim, esses faz bem para a saúde, porque no caso a pessoa que está precisando de oxigênio, ele é o oxigênio líquido e o nitrogênio, porque é os que usam em hospitais. Pessoal, essa foi o final dessa aula. E aí nós estamos falando de gases, classes de risco, produtos perigosos. É uma aula que eu estou dando para vocês com relação às classes de gás, não a todos os gás, os mais que a gente tem contato no dia a dia em relação ao transporte, a nossa convivência no dia a dia, em casa, na empresa, onde nós estivermos, com a nossa família, tudo que até o isqueiro, ele contém gás. Para quem é fumante, e tudo isso eu estou falando os tipos de classe de risco e quais os cuidados que devemos ter em relação a esse produto. Então, pessoal, fica aqui o meu abraço, o Herói Bebê, e peço a vocês que dê um pouco de atenção em relação a essas aulas que eu estou fazendo para vocês, em relação a produtos químicos perigosos, que isso é interessante, não só para você que quer ser motorista, aqui para você que vende gás,
Para você que usa sua casa, tem seu comércio, tem sua barraca de lanche, faz o seu lanche, cachorro quente, e diversos, usa sua chapeira, você usa gás. E tenha sempre um pouquinho de atenção e ver qual as classes de risco que pode acontecer, para não ficar tão surpresa. Às vezes a pessoa fica surpresa com uma coisa e o mais perigoso é você deixar acontecer. Aí, falou? E qualquer coisa vem comigo, bebê. É o Herói Bebê CFC, tá bom? Tamo junto. Qualquer coisa, fica com nós aí, gente. Obrigado, desculpa aí, que eu gosto muito de falar, gosto muito dessas aulas, gosto muito do que faço e eu me sinto muito feliz. Porque além de eu gostar do que faço, sou feliz pelo amor que Deus me deu na minha profissão. E peço a Deus que me ajude até não sei quando, mas eu quero andar sempre fazendo o que gosto. Abração do Herói Bebê, gente. É isso aí. Um abraço. Fica com Deus, tudo.